Eu sempre falo aqui muito com vocês sobre alimentação saudável, sobre o que fazer para, né, melhorar a alimentação. Então, eu comento que, né, o aumento de frutas, de legumes. E muita gente pode pensar, eu sei, toda Nutri fala que tem que comer frutas e legumes, enfim. Então, por isso, eu queria conversar com vocês sobre o que, no fundo, significa tudo isso. Não é sobre emagrecer, né? Não é sobre ter um corpo bonito. Acontece que, no fim, muitas vezes acaba que se chega nesse objetivo. Mas a verdade é que tudo se trata de melhorar a qualidade de vida, de melhorar a saúde, prevenir o surgimento de uma doença ou ajudar a tratar dieteticamente quando a doença já é existente. Então, por exemplo, no caso do excesso da gordura corporal, essa própria gordura, ela já é um agente inflamatório para o nosso corpo. Ela tá ali todo dia, toda hora, injetando substâncias tóxicas e inflamatórias para o nosso corpo. A gente não pode ter excesso de gordura. Existe um nível bom de gordura que o nosso corpo pode ter. E aí entra a individualidade de cada um. Como a gente sabe que esse nível é bom, se está em excesso, se está em falta, porque falta de gordura também é ruim? Pela avaliação dos exames laboratoriais, né? Pela avaliação física e também a avaliação dos exames. Existem índices inflamatórios que a gente pode avaliar e aí determinar se aquilo está sendo bom para o corpo daquela pessoa ou não. Dada essas circunstâncias, a gente precisa tratar aquilo, a gente precisa combater esse agente inflamatório, esse excesso de gordura que está inflamando essa pessoa. E junto desse contexto, ainda existe o quê? O estresse, a poluição que aquela pessoa respira, ainda existe a radiação solar, monte de outros fatores externos ao corpo que pode aumentar ainda os fatores oxidativos, os fatores inflamatórios. Por isso que o que a gente ingere precisa ser muito bem pensado e precisa proteger o nosso corpo, precisa ser benéfico para o nosso corpo. Então, quem são esses agentes anti-inflamatórios? Via de regra, né, generalizando, são os alimentos in natura, os alimentos do reino vegetal, diversas frutas, diversos legumes, diversos grãos, né? Esses alimentos, não só porque eles têm vitaminas e minerais interessantes, mas porque eles têm todo um complexo de agentes. Então, quando a gente ingere esses alimentos, e alguns têm mais e outros têm menos, por isso que no fim das contas é interessante que a gente tenha uma dieta bastante variada. A gente não precisa se prender a um determinado tipo de alimento. Então, porque você leu que, por exemplo, o gengibre, né? Que gengibre é muito bom. Eu li que gengibre é muito bom. Então, todo dia é suco de gengibre, é gengibre picada, é cápsula de gengibre. Não é assim, gente. É importante variar. Cada alimento tem o seu ponto bom, o seu ponto mais fraco. E por isso que é interessante você conversar com o nutricionista e ver o que é melhor para a sua saúde. Bom, então voltamos ao assunto dos antioxidantes. É interessante que, então, em cada refeição, você ingira alimentos importantes nesse sentido que vão te beneficiar. Então, em toda refeição, se você ingerir alimentos ricos em substâncias antioxidantes, ricos em fibras, ricos em água, enfim. É muito interessante porque aí, em todo momento, você vai estar de pouquinho em pouquinho combatendo os agentes inflamatórios que estão perseguindo a gente por todos os lados, né? Aquilo que eu falei, os agentes externos, que se você vive numa cidade grande, se você tem estresse, né? E os agentes internos, que, por exemplo, o excesso de gordura corporal. Agora, olha só. Quando eu atendo muitos pacientes aqui que, por exemplo, não pulam uma refeição. Ou, por exemplo, à noite não comem e só fazem um lanche, comem um pão com queijo. Quando você ou não faz uma refeição, ou faz uma refeição pobrezinha nesse sentido nutricional que eu tô falando, você deixa de consumir alimentos inteligentes para o seu corpo, deixa de consumir alimentos protetores para o seu corpo. E é uma pena, porque você teve aquele horário para comer e não comeu. Ou pior ainda, você teve aquela oportunidade de se nutrir direitinho, de se nutrir beneficamente
e usou aquele momento para comer um alimento que era pobre em nutrientes. Então, comeu só um lanche, comeu um alimento que era, né, à base de farinha, com um recheio que era à base de gordura. Então, infelizmente, você perdeu aquela oportunidade de se nutrir. E o que eu tô falando, gente, é para a maioria dos dias. É claro que, eventualmente, não dá tempo, eventualmente esqueceu, eventualmente vai precisar comer qualquer coisa mesmo, porque teve um compromisso, ou porque chegou em casa e não deu tempo de ir ao mercado. É normal, gente. O que eu estou falando é que na maioria dos dias é importante que a gente construa uma alimentação saudável, uma alimentação baseada em alimentos in natura. Não necessariamente tem que ser vegetariano. A carne pode entrar nesse sentido em pouca quantidade. Por que eu também acabo dizendo diminua a carne, diminua queijos, diminua ovos? Os alimentos derivados do reino animal, de maneira geral, eles contêm muita gordura saturada, pouca ou nenhuma fibra e acabam contendo muitos agrotóxicos. Por quê? Como eu já citei em outro vídeo, o agrotóxico, ele é lipossolúvel, ele então gruda no tecido gorduroso. Então o animal consome uma ração que tem agrotóxico, aquilo fica impregnado na sua pele e nas suas excreções, que por exemplo é o leite da vaca, é o ovo da galinha. Não é que você não possa consumir esses alimentos, mas é importante, é interessante que você consuma menos deles. É interessante que você consuma mais alimentos que têm fibras, que têm água, que têm vitaminas, minerais e compostos antioxidantes. Esses alimentos são os alimentos vegetais. São todos os grãos, são todas as frutas e verduras e, como eu disse anteriormente, alguns têm mais, alguns têm menos, mas via de regra, se a gente consegue manter um equilíbrio, é isso que é interessante. Eu recebo muita gente no consultório já com sobrepeso, nem precisa ser obeso, com um pouco de sobrepeso, a gente já vê a qualidade dos exames, já não é uma qualidade legal, já muitos índices fora do padrão, aquela pessoa já com queixa de cansaço, de sono ruim, tá? Gente, não é normal que você se sinta cansado todos os dias. E muita gente atribui isso ao trabalho, à vida corrida. Todo mundo que vive em cidade grande tem uma vida corrida, vive um estresse, pega trânsito, digamos assim, normal. Mas não é normal que você se sinta tão cansado todos os dias. A gente tem que investigar isso a fundo. Não é justo com você que você se sinta cansado assim todos os dias. E a alimentação pode ajudar. Pequenas coisas que você troca na sua alimentação, sem que isso interfira na sua rotina. Você vai continuar trabalhando, você vai continuar passando o dia inteiro fora de casa, se essa for sua rotina, mas mesmo assim é possível melhorar a sua alimentação, é possível que você se sinta melhor e é possível ter uma vida melhor. Você pode diminuir o uso de alguns remédios, se é que você já faz uso de alguns deles, ou seja, diminui a sobrecarga sobre o seu fígado e aos poucos você se sente melhor e vê como realmente não foi tão complicado fazer isso.